Olá, meus amores, boa tarde. Hoje nós entraremos em um novo conteúdo. Falaremos sobre o sexo e a reprodução. O sexo e a reprodução são mecanismos naturais de todas as espécies, pois a reprodução, como nós podemos ler, é um processo pelo qual novos indivíduos são originados a partir de organismos vivos da mesma espécie. Então, se não houvesse a reprodução, como era que a espécie ela poderia se multiplicar? Como é que poderiam existir novos indivíduos, né? Então, através do processo da reprodução, permite que indivíduos eles possam reproduzir outros e que durante esse processo suas características são passadas aos seus descendentes, garantindo que essa espécie ela tenha a sua continuidade, ou seja, ela não seja extinta. Se uma espécie ela parar de se reproduzir, o número de indivíduos ele vai começar a diminuir e possivelmente isso pode levar à extinção. Então, nós vamos ter a reprodução assexuada e sexuada, como nós vimos nos anos anteriores, né? Que a reprodução assexuada seria quando a espécie ela se reproduz por uma clonagem, é apenas um processo de divisão celular, ela vai se multiplicando e não ocorre a união de gametas. E na reprodução sexuada, o próprio nome já diz, sexuada é porque ocorre entre dois sexos diferentes. Por quê? Porque eles vão fazer a troca de gametas, que vai ser o gameta masculino e o gameta feminino, como nós vamos ver adiante. Primeiramente, antes de saber como ocorre a fecundação, como ocorre a reprodução, é importante nós sabermos como é o aparelho genital masculino e o aparelho genital feminino, para nós podermos ter uma ideia de onde é que são produzidas as células reprodutoras e como é que esse sistema atua. Então, a primeira pergunta que nós vamos responder é qual é a diferença existente entre o sistema genital masculino e feminino. Então, o aparelho genital masculino ele vai apresentar os dois testículos, bolsa escrotal, epidídimo, canal deferente, pênis e glândulas anexas, que serão a próstata, vesículas seminais e glândulas pubo-retrais. No sistema genital masculino, nós teremos células reprodutoras, assim como também no sistema genital feminino. Porém, o gameta masculino será o espermatozoide, que será produzido lá nos testículos. E, além disso, também vai haver a produção de um hormônio sexual masculino. O hormônio sexual masculino será a testosterona. Vamos focar aqui na questão de como é que esse espermatozoide ele vai passando pelos canais, qual vai ser as funções dos canais que nós vimos. Após ser produzido nos testículos, os espermatozoides eles passam pelos túbulos seminíferos e depois eles vão para o epidídimo, que vão ficar armazenados aí até adquirirem a capacidade de movimento. Então, o epidídimo ele vai ser responsável pelo armazenamento. Eles são produzidos nos testículos, passam pelos túbulos seminíferos, depois vão para o epidídimo, onde vão ficar armazenados. Quando eles adquirem a capacidade de movimento, eles vão para os ductos deferentes, para depois passar para o canal da uretra, pelo qual vão poder ser liberados. A uretra vai ser o canal que vai passar por dentro do pênis e vai eliminar o esperma e também a urina. Os espermatozoides são nutridos por líquidos produzidos pelas glândulas seminais e pela próstata. E o conjunto formado por esses líquidos e pelos espermatozoides vai ser aquele líquido esbranquiçado e leitoso, como nós conhecemos como o esperma ou sêmen. Então, nessa imagem nós podemos ver todo o aparelho genital. Chegando no aparelho genital feminino, nós vamos ter as seguintes estruturas: 2 ovários, as tubas uterinas, que antigamente eram chamadas de trompas de Falópio. Vamos ter um útero, uma vagina e uma vulva. As células reprodutoras, como eu falei anteriormente, o gameta masculino, ele seria o espermatozoide. O gameta feminino, ele vai ser, no caso, o óvulo. Os sexuais femininos serão o estrógeno e a progesterona. E assim, diferentemente dos homens que vão ter os testículos que vão produzir os espermatozoides, nas mulheres
Os óvulos, que são os gametas femininos, eles vão ser produzidos pelos ovários. E os óvulos, eles serão produzidos em um processo chamado de ovulação, que vai ser o processo que ocorre normalmente uma vez por mês, ou seja, durante o ciclo menstrual, quando acontecem alterações hormonais no corpo da mulher que vão estimular o ovário a liberar o óvulo. E aqui nós podemos ver a estrutura do sistema genital feminino. Aqui nós podemos ver que nós temos 2 ovários. Aqui nós temos a tuba uterina, que é, então, os óvulos eles vão ser produzidos nos ovários e através deste canal eles vão ser lançados nas tubas uterinas, que é justamente onde vai acontecer a fecundação. Após ocorrer a fecundação do óvulo aqui pelo espermatozoide, eles vão seguir direção até chegar no útero, onde vai acontecer todo o desenvolvimento do feto, onde vai acontecer a gestação. E aqui nós vamos ter o canal vaginal, por onde o espermatozoide ele vai entrar, é a porta de entrada. Para finalizar, nós temos aqui nessa imagem um pequeno resumo de todas as estruturas e suas respectivas funções. Então vamos iniciar pelo órgão reprodutor masculino, né? Que nós temos aqui a imagem e aqui a descrição dos órgãos. Então nós vamos ter os testículos, onde vai acontecer a produção de espermatozoide, o epidídimo, que é para onde os espermatozoides vão até ter o amadurecimento, ou seja, até eles adquirirem a capacidade de locomoção, o canal deferente, que vai fazer a condução dos espermatozoides, próstata e a vesícula seminal, que os dois em conjunto vão atuar na produção do sêmen, e o pênis, que vai ser o órgão copulador. E aqui nós vamos ter também um resumo do sistema genital feminino. Os órgãos principais, o ovário, tubas uterinas, útero e vagina. Os ovários, que vão atuar na produção dos óvulos, as tubas uterinas, onde vai acontecer a fecundação, o útero, onde o feto se desenvolve, e a vagina, que é o órgão copulador. Capturando aqui a questão da reprodução, né? Então, a reprodução sexuada ela vai acontecer quando ocorre a união de 2 células reprodutoras, ou seja, o gameta masculino e o gameta feminino. O gameta masculino vai ser o espermatozoide e o gameta feminino vai ser o óvulo. Então, quando ocorre a união desses 2 gametas, o óvulo e o espermatozoide, quando o espermatozoide ele fecunda o óvulo, vai produzir um zigoto, ou também chamado de célula-ovo, que é um novo ser que vai ser produzido a partir do material genético da mãe, que está doando o óvulo, e o pai, que está doando o espermatozoide.